Bom dia, pessoal. Paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoal, nós vamos agora adentrar em um assunto bastante contundente e nós vamos ser precisos nesse assunto. Lembrando que escatologia, o estudo do final do tempo, requer muitos anos. Eu comecei a estudar esse assunto em 2009 e ainda estudo, ainda ouço eruditos e muitas coisas são hipotéticas. Você não peca no campo da hermenêutica como uma boa hipotética. Ou seja, muitas coisas que as pessoas colocam pode ser verdade ou não, até porque não há definição. Por exemplo, como as duas testemunhas, como os 144 mil que vão pregar depois do arrebatamento, como as duas testemunhas que vão pregar depois do arrebatamento. Então, é hipotético, é uma hipótese de ser o Papa, de ser, a besta ser o Papa, a besta ser o presidente da ONU. Então, nós vamos trabalhar hipoteticamente com alguns assuntos. Mas nós vamos trabalhar aqui com alguns assuntos muito pertinentes e muito contundentes. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17. Amém? E diz assim, 17, versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre o qual a mulher, segundo alguns teólogos, fazem alusão à Igreja Católica, onde 31% da religião mundial são católicos, cristãos católicos, né? Cerca de 2 bilhões e 68 milhões hoje, né, do mundo, da face da terra, são dessa religião, sobre os quais a mulher está sentada, a mulher que as pessoas designam como igreja. Então, quem são os 7 montes? Né? Roma é a única cidade que tem 7 montes e é o centro da religião mundial. Dizem que Portugal tem 7 montes, mas não há uma preponderância em relação a uma religião mundial em Portugal. Portugal é um país extremamente apagado neste aspecto e no cenário mundial. E se confirmar, e mesmo assim os montes de Portugal não são tão proeminentes, eminentes, afluentes e influentes como os montes da Itália. Roma, ela está fundamentada sobre 7 montes: Palatino, Capitolino, Viminale, Esquilino, Célio, Aventino e Quirinale. Então, perceba que bate direitinho com a profecia proferida pelo Apocalipse. É uma hipótese bem concreta, né? Uma hipótese bem concreta. E são também 7 reis, ou governo, né? Quem são esses 7 reis? Segundo o tratado, a partir do Tratado de Latrão. Qual foi o Tratado de Latrão? O Tratado de Latrão foi aonde, em 1929, 11 de fevereiro de 1929, que deu poder, ao Vaticano, a Igreja Católica, foi reconhecida mundialmente como instituição oficial, assim como Israel em 1948. Então, perceba que as coisas começam a acontecer. E a partir daquele momento, claro que já tinha 1001 papas antes, mas a partir daquele momento, até agora, houve 7 papas. Ou seja, o primeiro papa, Pio XI. Segundo papa, Pio XII. Terceiro papa, João XXIII. Quarto papa, Paulo VI. Quinto papa, João Paulo I. Sexto papa, João Paulo II. Sétimo papa, Bento XVI, que outorgou agora o seu ministério ao Papa Francisco.
né? Papa Francisco. Na verdade, seria 8 papas, né, que nós temos agora. Sendo que o Papa Bento XVI ainda vive, né? Então não pode. Ainda ele é o 7º Papa, né? Ele é o 7º Papa, embora o Francisco também está em operação. Mas são uma conjectura nobre, porque depois desse Papa, né, pode vir, né, a teoria do que vai vir o 8º Papa, né, que vocês vão ver lá na frente, que seria o anticristo. Ou algumas teologias, alguns estudos de escatologia dizem que o 8º Papa será João Paulo II, que vai vir do abismo, e a Bíblia fala que vai vir do abismo, e vai enganar as nações. João Paulo II ele era um homem extremamente carismático. Eu acompanhei João Paulo II, né, um pouco da sua vida, na televisão, onde ele fazia as suas preces, né, e como qualquer ser humano, né, que anda bem inteirado da notícia, viu realmente a aparição do Papa João Paulo II. Foi um Papa extremamente conceituoso, né, amistoso, carismático, um Papa muito querido, muito mais querido do que o Bento XVI e muito mais querido do que o Papa Francisco. Embora o Papa Francisco também ele é muito amistoso, mas o João Paulo II, eu acho que não teve um Papa igual a ele em termos de carisma. E segundo a profecia, João Paulo II vai vir do abismo. Hoje ele está no sarcófago, né? E do sarcófago, né, ele vai ressuscitar. Isso é quando a igreja ser arrebatada. Ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar e vai procurar dominar o mundo através do espírito do anticristo. É uma tese muito provável. É uma tese que não descarto, como outras teses, né? No Apocalipse, como eu falei, você não tem uma definição concreta, mas é uma tese que pode acontecer sim. Não há como você descartar essa tese, ok? Então vamos lá. E são também 7 reis, o governo. 5 já caíram. Quem são esses 5? Na época que esse João profetizou: Egito, Assíria, Babilônica, Medo Persa e Grécia. Um existe, que é Roma, e outro ainda não é vindo. No caso, seria uma alusão ao Vaticano. E quando vier, como eu falei, o Vaticano ele nasceu, ele foi instituído, ele foi oficializado em 11 de 2 de 1929, pelo Tratado de Latrão, que deu poder e autoridade ao Vaticano, né, e seu governante, tratado pelo qual o ditador Benito Mussolini concedeu o Vaticano, a figura do Papa, reconhecida por todo mundo. Hoje, tanto que o Papa tem livre acesso a todo mundo, como o Papa sendo chefe de Estado e como o Vaticano sendo um país, né, um país de altíssimo privilégio, né? Nenhum país, hoje, por aquilo que pareça, o Vaticano é menor do que essa. Eu estou numa cidade aqui muito pequena, tem uns 20 mil quilômetros, cerca de uns 20 mil quilômetros quadrados, não sei. Mas o Vaticano é dessa espécie, né? 20 quilômetros quadrados aqui, mais ou menos, essa cidade. Mas o Vaticano é mais ou menos dessa espécie, uma cidade extremamente pequena em relação às cidades que nós temos aí, mas com poder de influência maior do que até o próprio Estados Unidos. Então essa profecia se cumpriu. Perceba, olhe bem, preste bem atenção, né? Preste bem atenção naquilo que eu estou falando, aquilo que é objeto de estudo. E a besta, que era e já não é, ela também é um dos 7 e é o 8º. Perceba, ela é um dos 7 e é 8º. Ou seja, já não era, mas que já não era, né?
mas é. Ou seja, João Paulo II ele está morto no sarcófago. Ele pode ressuscitar, ele já não é o Papa mais reconhecido, todo mundo esqueceu dele. Tem as lembranças, como todas as pessoas que deixaram legado, mas ele já está esquecido. Ele já não é mais em evidência, mas ele vai voltar a ser segundo a profecia. Né? E é do 7, porque a partir do Tratado de Latrão, Pio 11, Pio 12, João 23, Paulo VI, Paulo I, João Paulo II e Bento XVI, o anticristo vai à perdição. Ou seja, João Paulo II vai ressuscitar a partir do Tratado de Latrão, ele será o 8º Papa, se bem que temos também Papa Francisco, mas vamos supor que o legado de Papa Francisco está juntamente com o legado do Bento XVI, né? Porque os dois estão vivos, e há uma cláusula que diz que é o seguinte: por consideração, o Papa é Papa Francisco, mas enquanto Bento XVI estiver vivo, ainda ele é o 7º Papa, né? Por, digamos assim, honoris causa, né? Por causa honrosa. Vamos lá. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Como são 10 reis? São aquele que nós falamos, 10 países de origem europeia, que segundo alguns estudiosos, são os 10 chifres, como Bélgica, pode ser, não pode ser esse país, mas alguns estudiosos colocam esse país, então vamos trabalhar em cima dele. Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, França, Itália, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Inglaterra, União Europeia. Perceba aí que está os 4 grandes, que é a Alemanha, França, Itália e Inglaterra. Né? Os 4 grandes países, eles sempre estão. Vamos lá. Que ainda não receberam o reino, mas receberão poder, como reis por uma hora. Depois do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus, juntamente com a besta, o anticristo, o 8º Papa, desde 1929, grave essa data. Este tem o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Leia aí Apocalipse 17:5. Nós estamos no versículo 17:10, né? Apocalipse 17:10. Vamos para mais adiante. A União Europeia entregará todo o seu poder ao futuro Papa, depois da morte de Bento XVI. É uma tese muito contundente. Pode acontecer, pode ser uma farsa. Farsa não vou dizer que é farsa, mas no campo hipotético. Apocalipse é um livro de estudo. E você não pode dizer que qualquer... Por isso que tem 1001 estudiosos e cada um diverge em alguns pontos, né? Em vários pontos que são de livre interpretação, sem que você cometa o pecado, porque você, a exegese e a hermenêutica vai dar o direito de você conjecturar, elocubrar, né? De uma forma bastante consciente, porém sem perder a essência do texto. Então vamos lá. A União Europeia entregará todo o seu poder e autoridade à besta. A União Europeia entregará todo o seu poder ao futuro Papa, depois da morte de Bento XVI, como já falei aqui. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre o rei da terra, Roma. Roma. E a mulher que viste, a mulher que fala aqui de religião, e a religião que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, Roma. Roma, ela reina sobre todos os presidentes. O Papa, quando vem para cá, nem o presidente dos Estados Unidos, ninguém tem uma honraria com o Papa. A televisão para, o mundo para, o Brasil para, o respectivo país e círculo vizinho para quando o Papa ele vem para cá. Por quê? Porque as pessoas querem ver, as pessoas querem cumprimentar, as pessoas querem... ele tem essa figura mística, as pessoas têm ele como herói, né, pelo fato do cargo, não pela pessoa em si, mas pelo cargo. Né? Você pode botar um cachorro lá no cargo do Papa, ele vai ter essa coisa mística, essa coisa de herói, essa coisa totalmente deslumbrante, né, aos olhos humanos.
Então o Papa ele tem um poder. O Papa ele tem um poder. Se você trazer o presidente da ONU aqui, ele não tem um poder, esse poder. O presidente dos Estados Unidos, mais ou menos, mas não chega tanto igual o Papa, né? O presidente da União Europeia, ele também não chega igual o Papa. Então, o Papa ele tem esse poder de parar o mundo, né? De parar as pessoas, né? Tudo que o Papa fala, ele é ressoado muito mais do que qualquer líder de Estado da face da Terra. E, vamos lá. Roma, em Daniel 7:8, estava eu considerando as 10 pontas, países da União Europeia, como nós vimos aqui. Eis que entrou entre elas, subiu uma ponta pequena. Daniel, ele teve uma revelação igual a João. E ele viu 10 pontas. E daquelas 10 pontas, em Daniel 7:8, isso daí, surgiu uma ponta pequena. Agora, veja só, os 10 países que nós podemos destacar, os países da União Europeia. Esse que entre elas subiu uma ponta pequena, o Vaticano, sede do Papa, o Anticristo, né? Que é a primeira besta, que vem do mar, que a primeira besta ela vai dar vazão à segunda besta. Diante da qual 3 pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olho de homem, né? E uma boca que falava grandiosamente, como diz em Apocalipse 13:2. Dizem que quando o Vaticano veio, né, alguns países foram tirados, passaram de não ter a sua totalidade, como Estônia, Letônia e Lituânia. É uma tese, né, que foram países que foram integrados a outros países, perderam sua autonomia. É uma tese bem considerável, né? E é uma boca que falava grandiosamente, porque o anticristo ele vai ser um cara bocudo, um cara que vai falar aquilo que pensa, claro, motivado, com consciência do mal, né? E vai ser um cara tipo autoritário, não dado aos amores, né, das mulheres, ou seja, se ele vai ser homossexual, gay, ou não sei, eu sei que ele vai ser um cidadão, né, uma figura, um sujeito que não vai ser, não vai gostar de mulher, como diz a Bíblia, né? São características que você vai identificar um anticristo, né? Às vezes, por exemplo, qual uma figura que você percebe que não, por uma questão religiosa, ética, moral, da própria instituição, não pode relacionar com mulher? É o Papa. O Papa ele não tem esse direito de, mais que ele goste, algo vital para ser Papa, não pode ter nenhum sentimento, nenhuma conjectura com uma mulher, nenhum sentido amoroso com uma mulher, quem quer que ela seja, né? Então, já a profecia, para mim, nesse sentido, encaixa de forma perfeita. O oitavo Papa, o Anticristo, vai ter, segundo algumas pessoas, entre 70 e 60 anos de idade, né? Que é a primeira besta. E segundo algumas pessoas, a segunda besta vai ter entre 30 a 70 anos, né? São idade aproximadamente, são idade hipotética, né? Só idade, digamos, no campo das ideias. A primeira besta governa de Roma e a segunda besta de Jerusalém. Por quê? Porque Roma, ela é a cidade religiosa, a capital religiosa. E Jerusalém é capital espiritual. E você, como eu falei com você, o anticristo ele vai sentar no quarto templo. Nós já estudamos aqui que o primeiro templo ele foi construído por quem? Por Salomão e Davi. Mas destruído por quem? Por Nabucodonosor. Foi reconstruído por quem? Por Esdras, Neemias e Zorobabel. E foi destruído por quem? Foi destruído por Antíoco Epifânio IV. Né? E tornou-se construído por quem? Herodes o Grande. Né? E depois foi destruído por quem?
por General Tito no ano 60. Então, o quarto templo vai ser construído pelo anticristo e vai ser em Jerusalém, aonde mais ou menos fica o templo, o primeiro, segundo, terceiro templo ficavam. Então perceba, queridos, que isso é real, né? Nós estamos aqui falando de algo hipotético, pode ser, porque o livro de Apocalipse, repito, ele não é preciso. Algumas coisas são nítidas, algumas coisas são reveladas. Mas como diz o Deuteronômio 29:29, nem tudo é revelado. Mas você tem, como teólogo, como pensador, como cristão, você tem o direito de fazer conjectura desde quando não se afaste da verdade. Entendeu? Desde quando você estude, não afasta da verdade. Por exemplo, eu li muitos livros, né, depois eu vou mostrar para vocês, da chamada meia-noite, como a democracia elegerá o anticristo, o estudo de Daniel, de Norbert Light, a preparação para a marca da besta. Então foram mil e um vídeos no YouTube, né, e vários outros livros, né, para chegar a uma conclusão, para chegar a apenas uma síntese, né? Porque eu tenho a minha tese, você tem a sua antítese, para a gente chegar a uma síntese. Então, aqui é uma síntese daquilo que eu pude observar ao longo desses anos, estudando esse livro de Apocalipse, né, e Daniel, com mais veemência, né? E embora não saiba nada, né? Embora não saiba nada. Mas cheguei realmente a essa conclusão, eu creio que é de muito valor e muito válido para vocês que vão assistir. Vocês podem anotar, assim como anotei de vários outros autores nobres, e eu posso dizer que vou estar aqui ajudando pessoas que precisam ser ajudadas nesse momento. Vamos lá. Em 11 de 12 de 2011, Bento XVI, ele teve a sua ascensão, né? E Bento XVI, segundo alguns estudiosos, é o sétimo Papa, né? E o oitavo Papa, desde 1929, seria Papa Francisco. Mas o Papa Francisco, segundo algumas teses, ele ainda é um Papa, digamos assim, não um Papa total, porque existe um Papa novo, um Papa vivo, e um Papa, uma vez Papa, sempre Papa. E o reinado que voga, o reinado que profere, é sempre do Papa anterior, porque ele está vivo pela primeira vez na história, né? Acho que é a primeira vez na história. Eu não estudo muito essa questão do canônico católico, mas acho que a primeira vez na história há uma dinastia, né? Há uma existência de dois papas ao mesmo tempo por um bom período de tempo, né? Acho que tem mais aí, mais, com certeza aí tem muito mais aí do que 7 anos. Mas é isso. Mas nós vamos ser arrebatados, querido. Eu creio que nós vamos ser arrebatados antes da manifestação em posse do oitavo Papa, né? Porque depois de Papa Francisco aí que as coisas vão esquentar a chapa, né? E segunda tese é que o oitavo Papa é João Paulo II. E você que é crente, você sabe disso, isso é fé. É João Paulo II que vai ascender, né? Vai ressuscitar, não sei como é o termo, para empregar uma figura dessa, e ele vai vir de volta, né? Porque o João Paulo II, seu corpo está em um sarcógrafo, ele está embalsamado, ele foi totalmente lacrado, o corpo de João Paulo II. O que é um sarcógrafo? É como se fosse aquela... nas pirâmides do Egito tem aquelas múmias, e aquelas múmias ficam diante de um mausoléu, de um caixão extremamente bem preparado para poder conservar os corpos, né? Tem corpos ainda da época de Moisés, né? Mais de 4.000 anos atrás, né? Que ainda não está em perfeita condição, mas está em excelente condição. Então, 30, 40 anos, ainda mais nos tempos de hoje, com tecnologia, um corpo ele é bem preservado.
E vamos supor que o corpo de João Paulo II ele tenha 20 anos que foi preservado. Então, está em perfeito estado, né, num sarcófago, e ele pode, segundo alguns estudiosos, né, não vou dizer que bate o martelo, mas é uma hipótese bem, digamos, remota e bem evidente, possa ser que possa ser outras coisas, mas ele vai vir, vai ressurgir, um espírito maligno vai entrar no corpo dele, ele vai ressuscitar, né? Ele vai tomar a copa daquele corpo, não vou dizer nem ressuscitar, mas tomar a posse daquele corpo e vai ser a primeira besta que vai dar poder à segunda besta, né? Que seria um anticristo, que o espírito do anticristo já opera no mundo. O espírito do anticristo, o que é o anticristo? É tudo aquilo que se volta contra Deus. É todo pecado que se volta contra Deus. É toda filosofia, pensamento que se volta contra Deus. Alguns teólogos dizem o seguinte, que o que detém o anticristo não é o Espírito Santo, é a igreja. Porque o Espírito Santo ele vai continuar. Porque o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai convencer o homem é o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo ele não vai sair. O Espírito Santo vai estar aqui na terra. Ah, mas aquele texto que fala, e aquele que o detém, né? Alguns estudiosos falam que o que o detém, no original, a igreja é um termo masculino, né? E que o que o detém é a igreja, não o Espírito Santo. Embora o Espírito Santo que trabalha na igreja, né? Mas só que a igreja ela vai ser arrebatada e aí as pessoas vão ter um grande avivamento. E por falar em avivamento, alguns teólogos, né, eruditos, eles falam também sobre isso, que o avivamento só aconteceu em algumas partes no Velho Testamento, algumas partes ali no Novo Testamento, na expansão do Evangelho, mas acabou. O que se pode ter é pessoas avivadas, né, em comunidades, né, em países, né, que não deixa de ser um avivamento, mas não esse avivamento global como o mundo e a igreja espera, segundo alguns teólogos. E é uma coisa a considerar e a pensar. Não vou dizer que eu bato o martelo, dizer que é verdade, nem dizer que é mentira, nem dizer que é uma sofisma. Vamos analisar. Possa ser que sim, porque depois do arrebatamento, as nações, muitas pessoas vão procurar Jesus. E hoje, por mais que a crise esteja aí assolando, por mais que as pessoas tenham sofrido, por mais que as pessoas tenham sido prejudicadas por esse vírus, pelo coronavírus, pela peste negra, pela gripe espanhola, as pessoas sempre voltam para o pecado. E claro que a igreja sempre está, como eu falei, a igreja está preparadíssima. A igreja esteve preparada desde quando Jesus veio ao mundo. Desde quando Deus começou o seu plano, né? Lá em Gênesis 3,15. Né? Então, a igreja está preparada, porque a igreja é eu e você. Eu sempre sou da filosofia que se Jesus tiver de buscar apenas uma pessoa, vai ser uma pessoa que vai subir e acabou. Não tem dois tempos. Mas, como diz a Bíblia em Pedro, o propósito de Deus é que todos os homens sejam salvos e sejam ao conhecimento da plena revelação de Deus em Cristo Jesus. Né? Mas o que é que ocorre? As pessoas têm um livre-arbítrio. E infelizmente, como nós estamos vendo hoje, as pessoas falam, não, mas depois de hoje vai ter uma conversão em massa, as pessoas vão se converter, elas podem ter até um quebrantamento, as pessoas ímpias, né? Mas, queridos, sem ser pessimista, eles vão voltar para o que era antes. Houve dois períodos, como eu falei para vocês, da peste negra, né, em 1348 começou em 1342 e foi até 1350 e pouco, né? Foram quase 11 anos. 1353, 11 anos de peste negra. E as pessoas voltaram a ser a mesma coisa. 1918 e 1920 foi a peste gripe espanhola e milhões de pessoas morreram. Ainda nós não chegamos a milhões, queira Deus que nós não cheguemos a esse nível, a 1 milhão. Mas foram milhões e milhões naquela época e as pessoas continuaram na mesma bagaceira.
Então, eu creio que o avivamento vai ser depois do arrebatamento da igreja. Né? Eu creio em pessoas avivadas. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que ser um homem avivado. Né? O pastor do meu lado tem que ser avivado. O vizinho do meu lado tem que ser avivado. Né? Minha esposa é avivada. Eu sou avivado. O vizinho da frente é avivado. Então, o avivamento, eu acho, penso que é algo local, pessoal, embora pode ser coletivo. Mas não a totalidade. Né? Agora, do país todo, passa por esse avivamento. E como ele falou, um teólogo que gosto, admiro muito, o pastor Moabel Pereira, ele falou muito bem, e a gente precisa estar atento às letras. Né? A gente tem que estar, nós temos que estar atento às letras da palavra de Deus. Né? Deus nunca falou de avivamento, falou, aviva, Senhor, a obra no meio do teu povo. Eu creio sim, uma igreja ela pode ser avivada. Né? Agora, até um bairro pode ser avivado. E por que não um país pode ser avivado? Agora, o mundo todo ser avivado, eu acho que isso vai um pouco até de encontro, né, com aquilo que a Bíblia fala. Porque depois sim do arrebatamento, o mundo será avivado, porque as pessoas vão ter sede de Deus por necessidade própria, necessidade fisiológica, física. Vai ser imperativo que as pessoas vá de encontro a Deus. Mas agora não. Agora todo mundo vai estar sendo avivado, né? Avivado. O mundo fala por pessoas, né? Por as pessoas que têm uma noção de evangelho, as pessoas que aceitaram Jesus, as pessoas que querem Jesus. Né? Isso é uma soteriologia, você sabe que todos nós temos o livre-arbítrio para aceitar Jesus ou não, para escolher Jesus ou não. Se eu quiser, né, se você quiser, qualquer pessoa quiser dizer não para Jesus, Deus respeita. É muito bom, muito melhor você dizer sim para Jesus. Mas Deus respeita a opinião das pessoas. Então vamos lá. Daniel, ele fala em Daniel 7 da visão dos 4 animais. E o 4 animal grande, diferente um dos outros, subia do mar. Quais são esses 4 animais? A visão de Nabucodonosor: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Né? Versículo 4. O primeiro era como um leão, um símbolo do poder, né? Do redil poder representado pelo Império Neobabilônico, onde a força, a brutalidade era eminente. E tinha asas de águia, representada pelo rei Nabucodonosor, né, que conquistou tudo em um pouco espaço de tempo. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. O que aconteceu com o monarca? Que transformou em bicho, né, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem. Deus teve misericórdia de Nabucodonosor e ele se arrependeu. Muitas pessoas só falam que Nabucodonosor ele foi ter o castigo, que virou bicho, mas ele se arrependeu. Assim como Manassés. E foi-lhe dado um coração de homem. O monarca se humilhou diante de Deus e o mesmo lhe redimiu. Aqui um cara que começou péssimo, mal, e terminou muito bem. Continua olhando, e eis que aqui o segundo animal, né? Medo persa, semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas. As 3 costelas da sua boca representam sua conquista de Babilônia, Lídia e Egito. Ou seja, quando o medo persa levantou, porque todo animal, os animais faz uma alusão, uma tipologia do reino. O leão babilônico, a força, o leão é aguerrido, o que é o urso é violento, né? O leão, ele usa a força, o leão, ele é estrategista, mas o urso, ele é um império, ele usa o quê? Ele usa o mau humor, a ira, a raiva, né? E um era o poder, o outro pregava, o outro conquistou pela sede de raiva, de vingança, que foi o medo persa, né? E ele pegou 3 impérios, né? Conquistou 3 impérios que eram, assim, digamos, invencíveis, que é a Babilônia, a Lídia e o Egito. Por isso diz que ele estava com 3 costelas na sua boca.
estava ali passando por cima de tudo, passando trator por tudo, né? Ou seja, não tinha reino para resistir o reino da Babilônia, da Medo-Persa. Depois disso, eu continuei olhando, e esse que outro semelhante é um leopardo. O leopardo é um animal possante, veloz, e tinha 4 asas, representando o quê? O Império Grego de Alexandre o Grande e suas rápidas conquistas. Alexandre o Grande morreu com 33 anos de idade. Alguns dizem que foi envenenado, outros dizem por problemas normais, como coração, infarto, derrame, AVC, algo dessa natureza. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. E tinha também esse animal 4 cabeças e foi lhe dado domínio. Vamos ver. Quem foi a cabeça, né? Aqui preste bem atenção. Quem foi as cabeças, né, de Alexandre Grande? Né? Do leopardo, que é representado por Alexandre Grande. São os 4 reinos que surgiram do seu império. Quando Alexandre Grande morreu, o seu império foi dividido entre os seus 4 grandes generais. Eu falei aqui no estudo anterior. Lisimaicon, que ficou com a Tárcia e Bitínia. Cassandro, que ficou com a Grécia e a Macedônia. E Seleucida. Esse daqui foi aonde veio, né, o anticristo, um protótipo maior na Terra do anticristo, que foi Seleucida, que ficou com a Bitínia, que ficou com a Babilônia e a Síria. Né? Eu falei num vídeo anterior que foi Ptolomeu, não foi Ptolomeu, foi onde veio Antíoco Epifânio, um dos 4 generais, né, de onde veio um dos 4 generais, o maior protótipo do anticristo que já existiu. E Ptolomeu, que ficou com Palestina, Egito e Arábia. Né? Então, Antíoco Epifânio, você vai falar muito nisso, você não vai estudar escatologia, a Bíblia, os últimos acontecimentos, sem se referir a Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, queridos, ele foi um rei poderosíssimo. Né? Ele venceu os Ptolomeus, né? Que esses 4 generais brigaram entre si, formaram nações e brigaram entre si, como ocorreu aqui até aqui no Brasil, né? Quando as capitanias hereditárias, né? Os estados eram, digamos, pertencem à família tradicional e, vez por outra, uma família brigava com a outra, como aconteceu nos Estados Unidos, uma coisa totalmente normal. E só que Antíoco Epifânio, ele venceu os Ptolomeus, que era a raiz mais forte desses 4 generais. Né? Ele venceu o Ptolomeu VI e VIII, né? Quase conquistaria a Alexandria. A Alexandria era o bojo, né, total do governo da Grécia. Né? E só grandes nações poderiam conquistar a Alexandria. E ele só não conquistou porque Roma veio implacavelmente com todo o poder, né, glória humana, né, e arrebentou com tudo. Ele já era forte, mas Roma veio muito mais forte do que ele. Porque Roma, ele veio num conjunto, ele era uma só pessoa. Antíoco Epifânio, queridos, ele morreu com 53 anos de idade. Ele morreu no Irã. Né? Ele governou entre 175 anos antes de Cristo a 164 antes de Cristo. Um rei de dinastia Seleucida. Ele nasceu em 216 a.C. a 164 a.C. Então ele governou a Síria, né? Que a Síria era a origem de Seleucida, né? A Síria, Irã, são tudo mesmo, são todas de origem Seleucida, ou seja, são países muito integrados à origem, à cultura medo-persa. Por isso que você vê aqueles tapetes sírios, tapetes da Grécia. Então são culturas muito intrínsecas, né? Aquele país ali, Irã, Iraque, Síria, Emirados Árabes, Arábia Saudita, são tudo farinha do mesmo saco, entendeu? Então, mas o que ocorre? Vamos lá. Depois disso, eu continuava olhando visões da noite, e eis que 4 animal terrível, espantoso e muito forte, representava o Império Romano, que teve seu início cerca de
60 anos, 67 anos antes de Cristo, e dominou o mundo numa amplitude que nenhum império dantes o fizeram, o qual, qual tinha dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais. O leão, representado pelo Babilônia, o urso, Grécia, o leopardo, né? O urso, Medo Persa, e o leopardo, Grécia. Babilônia, Medo Persa, Grécia. E tinha 10 pontas. Essas 10 pontas é a Roma papal, como dizem as pessoas hoje. E são a União Europeia em si. Você vai divergir ou vai convergir apenas na União Europeia e na Europa, com os 10 países que nós citamos, e pode ser qualquer país da Europa, não tem uma definição precisa. Mas o fato é que Roma, esse quarto animal, alguns dizem, os teólogos, na maioria são unânimes, que é formado pela União Europeia e seus respectivos países, sendo que 10 países são o cabeça, os principais. E desses 10 países, nós podemos observar que tem 4 aí que já é cabeça de ponta, que é Itália, Inglaterra, França e Alemanha. Você coloca aí por fora Portugal e Espanha, que pode ser e não pode também não ser. Né? Mas muito bem. Daniel 17, Daniel 7,17 diz, e estes grandes animais, são quatro reis que se levantarão da terra. E as 10 pontas de onde virá o anticristo, mais precisamente da cidade de Roma, no estado do Vaticano, dentro da Itália, o 8º Papa depois ou após a morte de Bento XVI. Queridos, perceba que as coisas batem, queridos. Quando eu estudei isso, eu falei, meu Deus, como as coisas batem. É porque as igrejas hoje, poucos pastores, embora tenha muitos, mas na totalidade se torna pouco. Você pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então vai dar um número até bom. Mas eu entendo que isso também é um ministério, não é para todo mundo. Eu entendo que isso é para poucas pessoas, embora você tenha igrejas que falam disso aí, que a pregação é apenas isso. Tem igreja que não prega sobre cura divina, que prega a salvação, mas na salvação ela fala sobre a volta de Jesus. São 2 igrejas que eu considero muito, que são adventistas, que em toda a sua esfera, em todo o tempo, prega sobre a volta de Jesus. E tem até uma certa denominação que nós não consideramos como igreja, é a tão aceita, né? Eu não vou falar o nome, mas eles falam sobre os tempos do fim. Né? Então, e você vê que eles batem, como diz o outro, torto aleijado, mas bate nos tempos de fim e coloca algumas coisas que são plausíveis. Isso deveria ser o dever de toda a igreja. Mas a igreja, infelizmente, nós estamos aqui falando de eclesiologia, mas é bom entrar no assunto. Hoje a igreja está se perdendo em vários aspectos, né? Em aspectos financeiros, em aspectos econômicos, em aspecto social, embora seja igreja é igreja que eu falo. Quando Jesus vier prestar conta, se tem uma igreja que o pastor líder daquela igreja é um cara que vamos supor, né, que não vou estar criticando ninguém, meu dever não é esse. É um cara que é estelionatário, bandido, promíscuo, mas ele tem 2 milhões de membros na igreja dele. Deus não vai prejudicar aqueles 2 milhões de membros por causa dele. É porque a fé é individual. Ele vai prestar conta a Deus, né, pelos seus pecados. E muitos que estão naquela igreja de 2 milhões vão ser salvos porque pela boa fé e boa intenção, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Daniel 8:9. Ele fala que de uma dessas cidades, países, saiu uma ponta muito pequena, o qual cresceu muito para o meio-dia. Aqui eu vou fazer alusão ao antigo Epifânio IV. E para o Oriente, para a Terra Formosa. Né? Oriente é onde está Israel. Terra Formosa, na Bíblia, é Israel. Isso é evidente.
uma alusão a Antíoco Epifânio IV, em 168 a.C., colocou uma imagem do deus grego Zeus no templo e sacrificou um porco no altar. Aí cumpriu aquela versículo, né? A desolação, né? A transgressão assoladora, né? A transgressão e desolação assoladora. Aí Daniel viu aquela visão, Daniel ficou atônito, porque Daniel já viu o fim, queridos, desde o início. João já viu o fim desde o início. O apóstolo Paulo já viu o fim desde o início. E muitos profetas ele já viu o fim que vai acontecer na humanidade. Lá em 4 mil, 6 mil anos atrás. Ele já via o que está acontecendo hoje. Porque a Bíblia é mais atual do que o jornal de 100 anos que vai acontecer lá na frente, se assim Deus permitir. Eu creio que o mundo está muito próximo ao arrebatamento. E Daniel, ele ficou encucado com aquela visão. Ele ficou perplexo daquela visão. Então, quando Antíoco Epifânio, em 168, né? 168, ele sacrificou um porco no templo de Jerusalém. O templo estava em perfeito estado, né? Estava em perfeito estado. Como o templo de Salomão. Ele estava naquela mesma proporção. Quando Antíoco Epifânio colocou a imagem de Zeus, um deus grego, né? Um deus grego, e sacrificou um porco no altar, foi a maior desolação, ou seja, o maior sacrilégio que os judeus podem ver até então. E aí eles ficaram revoltados, né, com aquilo. Depois veio Judas Macabeus, Judas Macabeus foi uma espécie de profeta, mas um profeta tipo Neemias, que pegava em arma e expulsou toda essa corja do mal e mandou correr de Israel. Né? Por isso tem o livro Macabeus 1, Macabeus 2, são livros apócrifos, são livros bons, verdadeiros, mas que não estão inseridos no canon bíblico. Né? Mas se você quiser estudar, quiser ler, eu acho muito bom. Depois, até Daniel tem uma visão. Daniel, ele tem a visão e faz uma pergunta, quando seria a duração do reinado de Antíoco Epifânio? E ele faz a segunda pergunta. Vamos lá. Daniel 8:13. Depois, até quando durará a visão do contínuo sacrifício, a profanação do templo e da transgressão assoladora, que é culto a Zeus, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ou seja, do que Daniel está falando, que o Senhor, ele chegou para Deus, até quando vai ficar essa esbórnia, esse escarcéu, esse sacero no teu templo, Senhor? Porque a ideia é que se oferecia um porco no altar, de forma litúrgica, cultural, né? Através do Antíoco Epifânio, naquela época, que era coisa terrível para os judeus. O porco para os judeus é extremamente imundo. O judeu prefere morrer do que comer um porco. E Deus respeita isso. E o sacrifício era diário, como diz aqui, até quando durará a visão do contínuo sacrifício, ou seja, a ideia é que se matava um porco todos os dias. E a indignação era tanta que ele perguntou a Deus, Deus, até quando? Né? Vai ficar essas transgressões? O que é transgressões? É você transgredir, é você não obedecer a uma lei, né? Que assola, que castiga o povo, né? Para que o santuário seja entregue novamente ao teu povo, Senhor. A pergunta de Daniel era essa. Senhor, até quando vai acabar esse sacrilégio, essa blasfema, para que tudo volte ao normal? Foi a pergunta de Daniel. E ele disse, e Deus disse, até 2.300 tardes e manhã. Até 2.300 tardes e manhã. E o santuário será purificado. E o santuário
será purificado. Por isso, queridos, que aqui faz também uma alusão no nosso corpo. Nosso corpo é templo do Espírito. Quando o homem ele peca, ele passa por um tempo, tem que passar por um tempo de regeneração, um tempo de comunhão com Deus, aonde ele vai, onde as suas fortalezas, né, o seu cativeiro vai ser tirado e ele vai ter uma nova mente em Cristo Jesus, não importa o tempo que ele ficou lá. Então, isso está aqui uma alusão que Daniel fez. Porque, queridos, o livro de Daniel, ele dá detalhe, ele fala de Cleópatra. É porque quem entra nesse assunto aí é um assunto muito bom, muito gostoso de se ver. Mas precisa de muito estudo, você precisa debruçar. O pouco que eu debrucei foi muito tempo. Mas tem muita gente aí que debruça muito mais tempo do que eu. E fala de precisão de Cleópatra. Cleópatra foi uma rainha, não sei se de origem dos Ptolomeus, que teve os filmes dela aí. Foi uma espécie de Jezabel, uma mulher imponente, de uma beleza extraordinária, mas também de uma personalidade muito forte e dominava reinos, subjugava reinos. Então, Daniel, ele fala até de Cleópatra, né, do reinado de Cleópatra, e outros reinos também, outras nuances, né, que você estaria, que você quer. Por isso que eu falo que estuda escatologia tem que ter muito tempo, quem tem que se dedicar plenamente ao estudo de escatologia, porque você não vai ter tempo para outras esferas. E Deus respeita isso, porque isso é uma um dos dons, né? Doutores e mestres, claro, sem deixar a essência. Hoje aí você vê muitos pregadores da Chamada da Meia-Noite, o próprio Napoleão Falcão, alguns pregadores da Novo Tempo. Então só se dedica exclusivamente à escatologia. Eu gosto muito, me debruço, mas também não é o meu forte, senão ia tomar todo o meu tempo, mas eu amo escatologia. Amo escatologia. Veja só, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário ocorreu 3 anos e 2 meses, até o altar do Senhor, né, ser estabelecido e ter sido removido por antigo Epifânio, esse altar de Baal. Cada altar de manhã representa um dia literal. Assim, o período decorrido foi de 1.150 dias. Né? 1.150 dias. Essas 2.300 tardes foram 1.150 dias, que deu um total de 3 meses e 12... 3 anos e 2 meses. 3 anos e 2 meses. Esse período de purificação do santuário foi 3 anos e 2 meses, que deu um total de 1.150 dias. Ou seja, em outras palavras, foi a 2.300 tardes que Deus falou para Daniel que o período ia ser totalmente purificado. Eu estava vendo de um pregador o seguinte, que na batalha do Armagedon vai levar 7 anos para desarmar as armas de guerra e 7 meses para que as aves do céu venham se alimentar dos cadáveres que vão ficar ali na guerra. 7 meses. Né? Então, é um período de purificação, um período de limpeza. Né? Então, é muito importante você ter essa informação. Então, queridos, já que eu estou falando aqui sobre Daniel, né, eu gostaria também de falar o seguinte, sobre alguns aspectos. Eu quero que você seja fiel à Bíblia, pegue a Bíblia, se você ver aí, eu vou falar sobre os versículos, não vou voltar, porque são alguns versículos que eu falei, você precisa prestar bem atenção. Né? Eu gostaria de falar aqui também sobre alguns pontos temáticos, né, que ainda nós temos aqui. Apocalipse 2,6, a mulher que fugiu para o deserto representa a igreja, representa Israel, que depois dos últimos 3 anos e meio vai quebrar o pacto com o anticristo, o dragão, e vai para o refúgio que hoje se chama Jordânia, né? Que é Edom, Moab, Amon, Temã, Parã, Petra, essas regiões que é um país próximo a Israel. Então, literalmente, o povo de Israel ele vai sair dali. O que é Gog e Magog? São príncipes, né? São príncipes ali da Rússia, né?
Rússia, Mesec, seria uma alusão à Ucrânia, Tubal, à Turquia, né? E tem uma tradução que diz até assim, e pute com eles, fazendo alusão no encontro lá em Apocalipse, né? E punte com eles. Alguns fazem até alusão a Vladimir Putin, né? Pode ser verdade, pode ser apenas uma conjectura. Não vou dizer nem mentira, porque mentira é quando você trata de algo que é nefasto, sórdido e pérfido. Mas quando você tem uma opinião, embora a Bíblia não seja plenamente e não há revelação concreta para isso, isso se torna uma conjectura. São um país de origem islâmica ou budista situado basicamente na Ásia, ao norte de Israel, Coreia do Norte, Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Paquistão, Catar, Vietnã, Iraque, Azerbaijão, Indonésia e outros. O inimigo do sul são praticamente países africanos que se encontram à frente de Israel, tais como Egito, você vai ver isso no Apocalipse 12, versículo 6, leia Ezequiel 38, Etiópia, Somália e outros. Daniel 9,27 diz, quando Israel fizer o pacto de paz com o anticristo, o inimigo do sul vai declarar guerra a Israel e ao anticristo. Mas serão derrotados, no entanto, o anticristo, depois de vencer o reino lá do sul, que o anticristo vai ter muita vitória, e ele não vai ser unânime, muitas nações vão se voltar contra o anticristo, só que ele vai vencer todas, ele vai mostrar o seu poderio, e irá para Israel. Então, depois que ele vencer essa nação do sul, né, várias nações, vai ser uma guerra, vai ser guerra por cima de guerra, querido. Aí que as pessoas que vão ficar vai ver guerra. Então, o anticristo, depois de vencer algumas guerras, ele vai para Israel e se dará num templo como se fosse Deus. Ele vai ser a alusão de Antíoco Epifânio IV. Só que Antíoco Epifânio só fez sacrificar um pouco no altar. Ele não, ele vai sentar no trono, vai restaurar o templo de Israel, como falei, e vai se sentar no trono. Então, Israel cairá em si que ele é o enganador e não o Messias, e quebrará o pacto com ele, de maneira que o anticristo perseguirá Israel, que por sua vez vai para a Jordânia e ficará protegida pela grande e potente mão de Deus, não tendo como atingir Israel, o anticristo perseguirá de forma bárbara a igreja do Senhor Jesus. Então, queridos, estão aí, né, algumas considerações, e é de você imaginar, você ficar perplexo, porque a coisa é séria. A coisa é séria. Quando eu estudo escatologia, eu fiz esse estudo, eu tremi na base, com temor e tremor, porque realmente é o que vai acontecer. O animal de 10 chifres, por outras considerações, outras hipóteses, né? 7 continentes, 10 chifres, podia ser 10 países, e 7 cabeças, 7 continentes. Esse animal representa 10 governantes que dará apoio ao anticristo. O chifre pequeno é alusão à ONU. Alguns fazem essa conjectura, outros ao Vaticano. Eu prefiro ficar com o Vaticano. Pelo G8 e pelo G10 com seus respectivos representantes. Né? No Japão, né? O presidente do Japão, na China, na Inglaterra, Itália, França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Canadá e até o Brasil. Mas eu creio que o Brasil está fora dessa. Eu creio que o Brasil é um país que Deus usou para trazer paz. Algumas pessoas falam que, por exemplo, os adventistas têm os Estados Unidos como um anticristo, né? Mas até que sabem, não é. A gente não pode descartar nem afirmar. São hipóteses muito aleatórias. Mas o que eu quero falar para vocês, queridos, é o seguinte. Hoje as estatísticas atuais são 175 mil cristãos são assassinados por ano, mais do que a guerra do Irã e do Vietnã juntas. Praticamente 17 mil pessoas por mês e 500 por dia morrem por testemunhar Jesus. 1 milhão e 100 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. 120 mil por mês, 4 mil por dia. Em 6 anos, o número de suicídio é maior do que toda a Segunda Guerra Mundial. 1 milhão, queridos, por ano.
Imagine com essa pandemia que nós estamos vivendo. Imagine com essa crise que nós estamos vivendo. Nós devemos pedir a Deus que Deus venha dar força tanto aos cristãos como às pessoas que passam por período de depressão, opressão. 210 milhões de pessoas aceitam Jesus a cada ano. O bom é isso, o bálsamo é isso. É 210 milhões de pessoas aceitam Jesus a cada ano. Sendo que são 17,5 milhões por mês e 729 mil pessoas por dia aceitam Jesus. O que consola é isso, que a cada dia que passa, pessoas são salvas, pessoas entram no reino de Deus, no corpo de Cristo, as suas almas são libertas. Ah, pastor, mas não são todos, não importa. O importante é que deixa que Jesus julga, deixa que Jesus faz a obra, deixa que Jesus limpa. Mas o importante é acolher essas pessoas e, para a vergonha de Satanás, né? Se 1.100.000 pessoas se suicidam por ano, 210 milhões de pessoas aceitam Jesus a cada ano. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo profético. Isso é algo maravilhoso. O Brasil, queridos, hoje, o Brasil é o terceiro país com o número de evangélicos do mundo. Nós temos hoje 62 milhões de evangélicos, nominais ou não, embora eu quero fazer um adendo que a qualidade é muito melhor do que a quantidade. Não importa você ter milhões de evangélicos, mas eu sei que Deus vai fazer a obra. Nos Estados Unidos são 240 milhões de evangélicos. A China, que é com todos os contras, né? Com todos os reveses, com todas as imposições, com todos os limites, muito maiores que o Brasil. Hoje a China é o segundo maior país em quantidade e creio até em qualidade de cristão do mundo. Porque lá o evangelho é proibido e a pessoa, para ser cristão, protestante, tem que mesmo que pagar o preço e tem que ter a chama do Espírito Santo. Não vai ser um cristão por ideologia, por filosofia, por gostar. Lá tem que pagar o preço. São 130 milhões de pessoas na China que têm um compromisso com Jesus. Queridos, eu gosto de terminar esse período, né, escatológico com a definição de Daniel. A explicação de Daniel 12, 11, 12, né? 12, de 11 a 12, que diz o seguinte, que vai fechar esse estudo escatológico de forma tremenda. Né? Veja só, depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.290 dias. Feliz aqueles que esperam e alcançam o fim dos 1.335 dias. Vamos lá. No período do último 3 anos e meio, será 1960 dias. Isso aqui é uma alusão daquilo que Antíoco Epifânio, que nós acabamos de falar, né, o ponto de Antíoco Epifânio, que Daniel perguntou a Deus até quando será restaurado o altar no templo de Israel. É um paralelo do que Antíoco Epifânio fez. Daniel faz essa pergunta na grande tribulação, porque Daniel já vê na grande tribulação, né? No período que vai acontecer ainda. Jesus rebate a igreja, aí vem a grande tribulação. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio, o bicho pega. Aí o que Daniel fala? Vamos lá. Nos 3 anos e meio é 1970 dias, o qual será acrescentado mais 75 dias, que vai ser de 30 dias de purificação, né? Nos últimos 3 anos e meio. 3 anos e meio em paz, depois de 3 anos e meio vai ser o sacrilégio, vai entrar no templo, vai fazer barbaridades, sacrilégio e blasfêmia, e depois disso o templo vai ser novamente restaurado pela última vez. O que vai acontecer? Será acrescentado 75 dias, 2 meses e 5 dias, e mais um mês de purificação, né? Mais um mês de purificação da terra. Aí vai ter o quê? 45 dias do juízo de Deus sobre os seus inimigos, Satanás e seus demônios, os seus seguidores, mas a besta e o falso profeta. Ou seja, os fins dos 1.335 dias, sendo que vamos lá no período dos últimos 3 anos e meio, vai ser 1960 dias, né? O qual será acrescentado 75 dias, entendeu, querido?
de limpeza, né? De limpeza, né? Você vai limpar o templo, Depois, 30 dias de purificação, de adoração, as pessoas vão oferecer louvor, as pessoas vão oferecer sacrifício de louvor, as pessoas vão oferecer incenso de louvor, adoração. Isso que a gente faz hoje na igreja, agora Espírito é verdade, né? No templo. Primeiro vai limpar, 35 dias para limpar o templo, fazer uma restauração física, né? Declarações poderosas. Depois desses 75 dias, a pessoa vai adorar como se fosse uma reforma de uma igreja. Você está ali, você reforma uma igreja, tira o telhado, né? Limpa, toca o piso e tal, né? E ajeita fisicamente. Depois oferece louvor. Depois disso aí, Deus vai olhar para o templo, vai se agradar do templo, aí Deus vai emitir um juízo, né, contra Satanás e seus demônios, seus seguidores, mas a besta e o falso profeta. Então, haverá 1.290 dias. Feliz aquele que espera alcançar 1.335 dias. 1.335 dias. Que são os 3 anos, a metade de 3 anos e meio, né? Que dá 1.290 dias, mais acrescentado aí 75 dias, né, de reconstrução do templo, vamos dizer assim, física, 30 dias de purificação e mais 4 dias e 45 dias do juízo, né? Então você já vai ter aí 150 dias, né? 150 dias, que será o período total, ou seja, o período 150 dias alinhado ao período do total dos 3 anos e meio, que dá 1.290 dias. 1.290 dias. Amém, querido? Tudo bem? Vamos lá. O grande dia do arrebatamento está chegando. Deus levantou homens para alertar o seu povo e a igreja sobre a sua volta. Posso enumerar aqui o pastor Neto Ornini, né? Que fez um livro espetacular, O Plano de Deus para o Arrebatamento. Arno Froese, com seus livros Preparação para a Marca da Besta. E glória a Deus, glória a Deus. Querido, eu não sei se vai ser em 2020, 2030, 2025. Só sei que Cristo está prestes a voltar. Quem lê o jornal e vê as declarações do presidente da China, presidente da Coreia do Norte e outros presidentes déspotas, tirando cruéis, sabe que a volta de Jesus é iminente. O presidente da ONU, a fala dos líderes mundiais, não somente do Oriente Médio, mas até do Ocidente, sabe que a volta de Jesus está próxima. Mas nós que somos lavados e redimidos por Jesus, seremos salvos, pois morremos para o mundo e recebemos o Espírito Santo, e somos guiados, justificados e purificados por Ele. Glória a Deus. Se você quiser aceitar Jesus Cristo, não ficar para a grande tribulação, ore comigo assim, querido. Faça comigo essa oração. Querido Jesus, pequei contra ti. Peço perdão pelos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ser usado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, encerramos esse assunto de escatologia. Amanhã nós vamos pegar alguns pontos pertinentes a um livreto que eu escrevi, né, alguns pontos para a sua fé, alimentar a sua fé. E eu creio que você será grandemente abençoado. Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço. Que o Espírito Santo continue trabalhando em seu coração. Até mais.